Você está ouvindo Senai Infocast. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Clarissa Viana e esse é o Senai Infocast, o podcast da Escola Senai de Informática. E eu sou o Ricardo Gerbaldo. Neste episódio nós vamos discorrer a respeito dos e-sports, os esportes eletrônicos que têm ganhado público e até campeonatos. Até campeonatos. Para falar mais sobre eles, a gente convidou aqui o Caio Corraini. E aí, Caio? Olá, personas! Tudo bom? É a primeira vez que eu tô participando aqui, mas eu já tô tentando ajudar, né, o Senai Infocast aqui por trás das câmeras, por trás dos microfones. E hoje eu estou aqui só como adereço nessa mesa. Pessoal porque o especialista bonito que não sou joga eu. LOL. E a gente convidou a especialista Bárbara Gutierrez, jornalista, comentarista, que mais? Quais istas você diria que você é, Bárbara? Olá a todo mundo que está ouvindo, muito obrigada pelo convite. Eu não diria necessariamente comentarista e também jornalista, né? Mas a gente está no ramo aí dos esportes há uns 4 anos, mais ou menos. E eu sou hoje editora-chefe do Versus, que é a vertical de esportes do grupo Webidia, né? Que cuida também de IGN Brasil, Adoro Cinema, tantos outros sites de entretenimento, cultura pop e também games. Então, é a minha área. Então vamos lá para a área. O que a gente consegue definir como esportes? Porque videogame é videogame desde a década de 70, né? Quando Sim. a gente tem televisão. Mas até pela pesquisa e pelo que a gente vê da, assim, devoção, eu acho que até uma devoção um pouco dessa galera que acompanha LOL e etc. Tem um que a mais ali. O que vocês diriam que é esse que a mais? Bom, primeiro que nem todo videogame ele pode ser considerado um e-sport, né? O e-sport, ele nada mais é do que a competição dos jogos. Então, existem alguns games, por exemplo, The Witcher. The Witcher ele é um jogo mais voltado pro roteiro, pra sua aventura no game. E não é uma coisa multiplayer, não é algo que você pode fazer com amigos. Então, isso não é um título que é um e-sport. Quando a gente fala sobre e-sports, a gente fala sobre League of Legends, Counter-Strike, Fortnite, entre tantos outros títulos, né? Que são desenvolvidos com o foco no multiplayer online. Então, tem a competição em si e o esporte, na verdade, é muito mais do que só o torneio, só o campeonato. Ele tem a ver também com a comunidade e com o jogador também. Tem todo um ecossistema, na verdade, sabe? O esporte, ele é a junção dos games com os esportes, por assim dizer. Então, porque você tem desde o título, né, desenvolvido por uma publisher, o jogo, e também tem a parte da competição, que são os pro players, ou então atletas, enfim, depende da forma como você quer falar, mas é tudo a mesma coisa. Se é apenas um jogo multiplayer, eu não poderia dizer então que ele é um esportes. Se a galera se reúne para jogar junto, presencialmente, né? Por exemplo, na época que eu jogava, sei lá, o Street Fighter, o Mortal Kombat com um grupo de amigos, talvez tinha campeonato desse tipo de coisa naquela época, isso também eu poderia considerar que era um e-sport? Sim. Ou sim. o tempero online não é excludente? Eu sinto que, por mais que a gente tenha aí um grande foco em jogos cuja competitividade é feita online, você tem grandes campeonatos como a EVO, como outros campeonatos específicos para jogos de luta que eles são feitos um jogador ao lado do outro, né? Por mais que eles se classifiquem e entrem em rankings, esse tipo de coisa, por partidas online, os campeonatos eles são feitos sempre um ao lado do outro ali pessoalmente. Então eu acho que sim, que todo jogo competitivo ele pode sim ser considerado um esporte. Mas eu sinto que a profissionalização, essas empresas como a Capcom, como a Riot, como tantas outras que estão dando seu apoio, seu incentivo financeiro para organizar campeonatos, para que se profissionalize, elas sim são responsáveis pela criação desse mercado tão louco que é agora, né? Porque você vê estádios lotados, você vê transmissões online com milhões de pessoas assistindo. Então, eu sinto que essa profissionalização, esse passo a mais que a gente está vendo nos últimos 10, 15 anos, é o que é responsável por, hoje em dia, muita gente ver esportes como uma carreira viável, como algo que pode ir lá assinar sua carteira e trabalhar com isso. E o que eu acho engraçado desse fenômeno é que parece que tem alguma coisa assim no ser humano de gostar
de assistir competição. Sim. Porque eu já vi muita gente criticando, falando, nossa, mas como é que esse bando de nerd se reúne pra ver outras pessoas jogando? Mas eu penso, gente, a gente aceita isso pra ver um bando de gente jogando bola, entendeu? Porque de fato você tá assistindo outras pessoas, né? Então acho que essa questão do espetáculo, né, do esporte, enquanto espetáculo, acho que deve ser uma coisa que a humanidade faz desde sempre, né? Assim como a gente já citou, inclusive, em uma das nossas matérias, falando sobre o nascimento do gênero Battle Royale, que hoje em dia é uma novidade, por assim dizer, dentro dos esportes e também dos games, né? Se a gente for olhar o tempo de outros gêneros, a gente tem esse tipo de competição, na verdade, desde a época dos gladiadores, sabe? Então, Você tá aí pra falar isso exatamente. Sobre essa situação dos jogos que você citou, Street Fighter, eu vejo como StarCraft, Street Fighter, como os avós dos esportes. Porque foi o começo de tudo ali. É por isso que eu digo que sem a comunidade os esportes não existiriam. Porque sem aquela galera que curtia jogar Street Fighter nos fliperamas, se eles não elevassem isso para outro patamar, criassem uma competição pequena de bairro, que aos poucos foi aumentando, que virou uma competição de cidade, então de estado, e aí depois para virar uma competição enorme, como é a EVO hoje em dia, que é o maior campeonato de jogos de luta do mundo, né? Tudo isso aconteceu porque teve alguém que virou pro outro e falou: vamos fazer um campeonato de luta, um campeonatinho de luta? Eu, você e o nosso primo. Quem que será que ganha? Tudo começou assim, mas isso não significa que todo jogo multiplayer é necessariamente um esporte. Sei lá, Mario Party não é um esporte. Se você quiser combinar, por exemplo, de jogar online um Mario Kart com mais 3 pessoas, eu posso. Isso vira um esporte. Sim, se você Entra criar na a competição nisso, entra. Torneio. Claro. Inclusive, falando sobre títulos da Nintendo, a gente tem uma comunidade muito forte, competitiva, de Super Smash Bros. Sim. Uau. Inclusive tá dentro da EVO. Que é muito legal, né? Sim. Sim. Muito legal. Mas eu sinto também que uma coisa que é interessante a gente dizer é que toda essa organização ela foi gradativa e muito de persistência das pessoas, né? Porque, principalmente, né, que a gente está aqui discutindo os jogos de luta, teve um momento ali no meio dos anos 2000 que eles estavam em super baixa, né? Que depois do Street Fighter 3, que não bombou como eles achavam que ia bombar e tudo mais, até o lançamento do Street Fighter 4, foi um período de marasmo ali, em que tava todo mundo meio que... E aí, o que a gente vai fazer e tudo mais? Então, essa ressurgência do gênero, realmente a evolução dos campeonatos, isso é uma coisa que vem acontecendo agora e que agora a gente está vendo bons frutos sendo colhidos nisso, né? Enquanto outros gêneros, como, né, o que a Bárbara falou do StarCraft, né, jogos de estratégia, até CS. Teve uma época dourada de CS. Que foram nos anos 2000, Exatamente. justamente. Não, peraí, mas CS, desculpa, que a pessoa aqui no Counter-Strike. máximo, meu máximo é Mario Bros, gente. É CS Counter-Strike. Counter-Strike. Ah. A gente teve um time que era muito, eles chamavam muita atenção ali no meio dos anos 2000, que era o MBR. Que inclusive estão de volta. Estão de volta. Olha que legal. Exatamente. E com Coldzera, né? Sim. Eles trouxeram nomes, assim, gigantes no meio do cenário. Então, a gente vê ciclos, né? Qual o jogo que tá mais popular, qual o jogo... Ultimamente vem sendo o LoL, nos últimos anos, os campeonatos de LoL e Dota 2, eles são os maiores, que eu creio, assim, em questão de remuneração, de premiação e tudo mais. Mas você vê agora, né, o crescimento de Fortnite, de PUBG, outros gêneros que a Bárbara falou que estão crescendo, que estão chamando bastante atenção. Isso é muito legal. E que gêneros são esses? Porque o LoL, o pessoal aqui até me ensinou mais ou Sim, menos. é um MOBA. Pra eu entender que é aquele que tem várias pessoas e a arena tem vários caminhos e várias coisas que você tem que fazer em conjunto. Mas a gente falou do Street Fighter, que também é de luta. Isso. Aí o Counter-Strike eu sei que é de tiro. Isso. E tem mais alguma coisa? Então, a gente tem diversas... Achei isso de estratégia. Isso, a gente tem diversos aspectos nisso. Tem os MOBAs, que é o Multiplayer Online Battle Arena, que são games... como você disse, que são 5 contra 5 pessoas dentro de uma arena fixa e eles precisam basicamente derrubar a base do inimigo. Tipo um pique-bandeira digital.
É tipo isso, só que ao invés de só ter um pique-bandeira, tem vários pique-bandeiras, várias torres, né? Vários objetivos que você Vários tem que... caminhos. vários caminhos que você tem que ir conquistando para então se tornar forte o bastante para derrubar a base do seu inimigo. E aí a gente tem nesse gênero vários títulos, como League of Legends, Dota, Smite, Arena of Valor, que é um game para celular também, que tá bombando horrores, Vainglory, enfim. E aí a gente tem os RTS, que são mais envolvidos também na parte de estratégia, que é Real Time Strategy, que a gente tem StarCraft, que é o mais famoso. E dentro de estratégia a gente tem os jogos de carta, que é Hearthstone, Gwent, Artifact, que é o novo jogo que tá entrando. O Magic, que agora tem online. Sim. O Magic também. É o criador do Magic que tá fazendo o Artifact. Sim. Olha só. Agora sim, Clarissa Viana. Não, mas deixa a menina terminar as listas, coitada. É que eu ia só mentira. perguntar se você acha que alguém que nasceu depois dos anos 2000 sabe o que é pique-bandeira, entendeu? Porque eu mesmo nunca ouvi falar. Você devia conhecer como outra coisa, mas é aquele jogo clássico que a gente jogava na aula de educação física, que tinha, sei lá, um anel, uma tampinha de garrafa num canto da quadra, e aí o outro time ficava da outra metade da quadra para trás e tinha que fazer alguma coisa, né, bolar uma estratégia para, passando todo mundo do time adversário, pegar aquele objeto. Que É o Capture the Flag, só que roots. Roots, porque, Meu né... Deus, que coisa mais antiga. Lá na minha cidade era assim que a gente Eu chamava. não tenho essa referência porque nas aulas de educação física eu me escondia, entendeu? Pra não participar. E aí a gente tem esses jogos, então, voltando, né, que são super famosos. Acho que dá pra gente colocar que tem um que é mais famoso de cada uma dessas categorias. O Street Fighter, vocês já falaram que tá voltando com tudo. Mas de MOBA, por exemplo, entre, sei lá, League of Legends e Dota, qual dos dois? League of Legends. League of Legends. Sim, sim. Assim, se for colocar o mais famoso de cada um deles em FPS, que é First Person Shooter, ou então jogos de tiro em primeira pessoa, é o Counter-Strike. Global Offensive, que a gente já tá em outra versão. Não é mais o Counter-Strike 1.6, que era da época dos anos 2000, que o pessoal tinha jogava... 1.6? Sim. Era na época de lan houses, né? Essa parte eu lembro. Sim, então. E hoje em dia tem o Global Offensive, que é o mais jogado. Aí a gente tem em MOBAs LoL, com certeza, apesar de que LoL está caindo bastante em questão de público. Em Battle Royale, a gente tem um equilíbrio ali entre PUBG e Fortnite, porque os dois são jogos muito novos e que estão assim, fazendo um sucesso absoluto. E são de publishers diferentes? Sim. Sim, só que tecnicamente as duas publishers têm o mesmo dono, que é a Tencent. Sim. A Tencent ela é uma gigante dos jogos, ela é uma empresa chinesa que basicamente Daqui a pouco ela vai mandar em todos nós. Exatamente, daqui a pouco Isso a vai água acontecer. que você tá tomando vai ser Tencent. Isso vai acontecer. Porque ela também é dona de League of Legends, por exemplo. Sim. Ah, nossa. E ela também é dona de Arena of Valor, que é o MOBA mais jogado em celulares, Sim. entendeu? Que acabou de chegar pro Switch também agora. Pro Switch? Switch. É o console da Nintendo portátil. Ah, na Isso. minha época chamava outra coisa. Eu acho, mas- Tem Mas vários. Vamos ele deixar não pra lá. é a evolução do Game Boy, né? Não. Foi meio que uma mistura Agora do Game você Boy com entregou os sua idade, consoles. Ricardo. Eu precisamos tive, dizer. gente. É Game Boy que eu posso fazer. E aí, assim, eu pelo menos pesquisei e vi que tem os gratuitos e tem os pagos. Isso. Quais são os principais prós e os contras desses jogos? Pra gente só explicar bem, assim, que não é tudo que... Por exemplo, eu sei que o LoL, você só baixar... Os meninos baixaram no computador e eu fiz minha conta e tudo bem. E aí, na explicação deles, o que eu gastaria de dinheiro é pra colocar... Skins. Skin. Sim. E Comprar comprar personagem. campeões. Exato. Isso, mas que, assim, pra jogar, se eu quisesse, eu não precisava gastar com nada. Uhum. Mas tem outros que são pagos. Sim. Sim. No caso, Overwatch é um dos jogos que também é bem popular atualmente e ele é pago. Rainbow Six também. Sim.
E vocês acham que no também. Brasil as pessoas estão dispostas a pagar por jogos? Sim, demais. A gente tá falando sobre o público brasileiro, que é muito apaixonado principalmente por jogos FPS. Então a gente se sai muito bem em Counter-Strike, em Rainbow Six, só que os dois jogos são pagos. Eu também Overwatch sabia também é tudo pago. Eu sinto que, assim, apesar do ramo de esportes ter essas duas divisões de jogos free to play, né, que é o termo que a comunidade usa, e os jogos que são pagos, apesar de ter essa linha que tecnicamente distingue esses dois grupos de títulos, no final, se você é competitivo, se você for jogar bastante o game, você vai acabar gastando dinheiro dos dois lados. Sim. Porque, por exemplo, em League of Legends, você tem que comprar os campeões que você gosta. É verdade que você pode jogar sem gastar dinheiro. Só que cada semana, por ter um grupo de campeões disponível grande, cada semana você tem um número certo de campeões disponíveis para você jogar gratuitamente. E aí vamos supor que você, em uma semana, você pega a Ashe, que é uma campeã de dificuldade relativamente fácil para você começar o jogo. E aí você manda muito bem com a Ashe. E aí você fala, caramba, essa é a minha personagem. Vou jogar sempre com ela. Sempre. Ok. Só que Aí chega na semana seguinte, o que rotaciona, acontece? ela não Rotaciona. tá mais E você disponível. não vai Ela poder não jogar tá mais com a Ashe. disponível. Aí fica... Então, se você gosta muito dela, aí sim você precisa comprar ela. Então eles usam a Pra que ela estratégia fique de criar sempre umas disponível pra você. dificuldades pra vender as facilidades, né? Depende, assim, porque eu sinto que, né, que nem a Bá tava falando, a monetização dessa, assim, sinto que, principalmente, assim, em Overwatch, que, né, é um jogo pago, e League of Legends, ambos têm uma monetização de longo prazo que são iguais, que é basicamente monetização de dar Acessórios. personalidade, acessórios aos seus personagens. Essa questão de, não, gostei de um personagem, eu quero tirar ele da rotação para que ele sempre fique disponível, sim. Só no caso de League of Legends, jogos gratuitos tem isso. No caso de Overwatch, você comprou o jogo, todos os personagens estão livres para você desde o início. Mas eu sinto que no final das contas, ambos, para que jogos competitivos, eles não podem focar a monetização deles em coisas que vão desestabilizar o jogo. Porque senão você ferra a parte competitiva, ele deixa de ser justo. E aí muda pra freemium. Exatamente. Que aí o pessoal chama de pay to win, que é, né, pague para ganhar. Ao invés, né, de free to play, pague para gratuito para jogar, você vira, né, o pessoal, eu jogava muito Clash of Clans. Nossa, Que é um meu jogo pai que joga também isso até hoje. tem uma galera, uma comunidade muito boa de competitivo. Só que chegava num ponto em que você falava, ok, eu sei que esse cara tá ganhando de mim pura e exclusivamente porque ele pagou. Ele tem mais cartas, ele tem mais, sei lá, do próprio... um abuso do poder econômico. Exatamente. O pessoal fala muito, sei lá, Hearthstone. Hearthstone você tem que colocar dinheiro pra ter mais boosters, ter mais cartas e Mas tudo é mais. mais justo do Muito que mais alguns outros, entendeu? Sim, muito mais justo. Por exemplo, porque você Clash ganha, Royale também é um outro jogo de estratégia de cartas, mas que você tem que investir um dinheiro, mas é mais justo em comparação a alguns outros freemiums que falam, né? Sim. E também tem os exemplos que são puramente, cara, isso realmente é um jogo de graça, beleza, se eu quiser gastar dinheiro nisso é só em skin, né? Que é o caso de Dota, que é o caso de Fortnite, que são ótimos exemplos pra galera olhar e falar, não, isso daí eu posso entrar de cabeça sem gastar dinheiro. E aí vamos já passar para a parte dos campeonatos, né? Porque tá cada vez maior, tá cada vez com mais, não só atenção, mas competitividade também, né? Como é que eu faço, Clarissa, hoje, se eu quiser competir num campeonato, por exemplo, de Fortnite, que você disse que tá crescendo, como é que eu viro uma jogadora profissional? Como é que eu viro assalariada em cima disso? E daqui a, sei lá, 5 anos eu falo pro meu filho, então, mamãe Assalariada? Com carteira de trabalho. Sim, pior que tem. Então, a gente tem diversos exemplos hoje em dia muito positivos dentro do cenário de esportes, até mesmo aqui no Brasil, de pessoas que ganham bem e que têm a carteira de trabalho assinadas, né? Por exemplo, a gente sabe que o Flamengo investiu nos esportes também e todos os jogadores deles têm carteira assinada como atleta dentro da Lei Pelé. Tipo o UFC, os lutadores de MMA que
que são do UFC também recebem. Isso. Com essa lei foi possível enquadrar esse tipo de Sim. atleta? É, Sim. Um atleta? sim. Eu tenho um amigo que teve uma vez que a gente estava conversando sobre esportes e ele falava, cara, não me entra na cabeça chamar essas pessoas de atleta, não me entra na cabeça e tudo mais. Eu falei, cara, a única diferença é que eles são atletas mais não são atletas corporais, Física, né? Tipo xadrez. Exatamente, são atletas, né, tipo, mentais. Porque você precisa tomar boas decisões, ser uma pessoa rápida, saber as regras do jogo, ser bom naquele jogo. Então eu sinto que essa diferença e a dificuldade que algumas pessoas têm em aceitar que, não, esses caras são pagos como atletas, recebem salário, tem treinamento, tem CT, sabe? Tem CT. Claro que tem CT. E O que aí, é CT? centro de treinamento. Porque acho que a palavra atleta está um pouco associada a alguém que trabalha com o corpo, né? Sim. Então, Mas mas é um atleta intelectual. Quando eu ouvia falar, por exemplo, que xadrez era uma modalidade de esportes, já soava estranho porque não é uma coisa que... Né? Não, é um esporte mental Mas tem também, partida de né? xadrez que é tensa. Muito tensa. A mas pessoa não é não tenso precisa do ter ponto de vista cãibra, ficar físico. suando para ser um atleta. Exato. Então, assim, é muito interessante a gente ver como hoje em dia os esportes eles evoluíram também aqui no Brasil, né? Tem diversos clubes de futebol investindo nisso, a mídia tradicional também cobrindo os esportes. Não é porque eles são bonzinhos. É porque eles sabem que eles estão perdendo público se eles não investirem nisso. Sim. É porque eles sabem que as pessoas que assistem ao futebolzinho de quarta e domingo estão morrendo, né, gente? É isso, a real é essa. As pessoas envelhecem, as pessoas morrem, e aí o que acontece é que as pessoas mais jovens vão envelhecendo, e as pessoas mais jovens, hoje em dia, elas não assistem a televisão. Elas assistem Netflix e assistem transmissões ao vivo feitas na Twitch, feitas no YouTube, no Facebook, enfim. E quando a gente fala sobre esse meio, essa galera assiste aos streamers, aos campeonatos. E por isso que existe muito essa questão de uma criança virar pro pai e falar: eu não quero ser jogador de futebol, eu quero ser pro player, né? Só que, se você for ver, a busca por esse tipo de sonho é tão árdua quanto a Sim. criança querer ser o próximo Neymar. Porque é muito fácil pra gente falar assim: não, beleza, vou tentar ser um jogador profissional de esportes aqui e daqui a uns 3 anos vai dar tudo certo. Não. Você precisa ser bom e muito bom, no nível de 1%. Caraca. Entendeu? É o 1% das pessoas que jogam que é o creme de la creme, entendeu? Porque você tá falando de reflexos que envolvem menos de 1 milissegundo. Nossa, não. Já foi eliminada nesse critério. Então, mas, Tem assim, a parte da estratégia... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Tem a parte da estratégia, tem a parte do reflexo, tem a parte também manual, porque você precisa não só ter o reflexo cerebral, mas também de você clicar no mouse, clicar no teclado naquele momento, enquanto você tá dando a cal para os seus amigos de time, enquanto você tá sabendo que o seu oponente vai fazer. E Muitas coisas. Muitas coisas. Eu sinto que para as pessoas, né, de novo, trazendo o exemplo que eu dei do meu amigo, que ele falou: cara, eu sei jogar Street Fighter, eu consigo apertar os botões lá, soltar um Hadouken, soltar um Shoryuken. Eu falei, tá, mas se você joga com alguém que é um pro player, você não encosta no seu controle. Ele não te deixa fazer nada. Você passa vergonha. Você né? respirou, ele acabou a passa luta. vergonha. Acabou. Então, o nível de habilidade é muito alto. Claro que a gente olha e a gente fala: poxa, que legal, tem pessoas que são assalariadas, ganham bons salários, ganham premiações grandes, e aí, se você calha de ganhar um campeonato, sei lá, de Dota, por exemplo, você ganha um bom prêmio, assim, você acaba virando, entre aspas, um milionário, né? Porque é um prêmio gigantesco. Não, entre e tudo aspas não, mais. é literalmente milionário. É, milionário. Porque agora o último foi quanto? 27 milhões, 27 milhões. de dólares. Pô! Deixa eu dar uma olhada. Só que aí divide, né? Entre o grupo, Então, entre os times e Mas, tudo mais. se a gente for imaginar isso como uma carreira, né? Porque você comparou, por exemplo, é 1% dos que tem chance de ser o próximo Neymar. Mas eu visualizo assim que o futebol, por exemplo,
ele já é um esporte mais perene no sentido de que não é uma coisa assim, tipo, tem época que é o futebol, tem época que é o basquete, tem época que é o vôlei. No caso dos jogos, eu tenho a impressão que não existe assim uma perspectiva de que eles vão se perpetuar dessa forma. Talvez os jogos vão ficar se alterando, né? Sim. E eu poderia ser um pro player, por exemplo, hoje eu fui o campeão do Fortnite, mas pode ser que daqui 10 anos o jogo da vez não é mais esse. Sim. Essa mesma pessoa que foi o Neymar do Fortnite vai ser o Neymar do outro, porque parece ser uma perspectiva de carreira um pouco mais curta nesse sentido, isso, né? Mas com 25 milhões de dólares está tudo bem, né? Dá pra se aposentar, Mas né? isso é uma visão muito boa, na verdade, porque realmente, assim, tem pro players que, sei lá, campeões do FIFA, que de um ano para o outro o jogo muda tanto e tantas mecânicas são atualizadas que ele não consegue, né, ser tão competitivo quanto ele era naquela versão que ele conhecia mais. Então isso sim é por exemplo, futebol sempre vai ser futebol. Por mais que eles coloquem uma regrinha aqui, uma regrinha ali, aqui agora a gente tem uma câmera aqui, nananana. Tipo, o futebol ainda é futebol, então ele vai continuar sendo jogado do jeito que ele está sendo jogado durante os últimos, sei lá, 100 anos. Os jogos é um ciclo muito mais rápido. Parece uma combinação muito específica de todos esses detalhes assim da parte motora e cognitiva do jogador com essas características do jogo, né? E não só isso, como o Caio falou, a gente tem uma mudança, atualização dentro dos jogos que é semanal. Sim. Então, às vezes, o jogador que é muito bom com algum campeão exclusivo, usando algum item certo, alguma arma específica, de uma semana para outra, pode ser que aquele item, que aquele campeão, que aquela coisa exclusiva mude completamente e a pessoa tenha que reaprender a jogar, entendeu? Gente, mas é nesse nível de... Se vira nos 30. Se vira nos 30, fião. Puxado. Então, porque as coisas mudam muito. Porque o jogo, ele precisa, para se manter atual, ele precisa ter uma atualização constante. E para ter uma atualização constante, ele muda muito. Vários itens são inseridos, novos campeões são inseridos também em League of Legends, por exemplo, para continuar essa monetização do jogo. Então, como que você coloca um elemento no jogo, muda absolutamente tudo. Porque um campeão novo, ele vai ser mais forte em relação a outros campeões e mais fraco em relação a outros campeões. Por conta disso, a desenvolvedora dos jogos, ela precisa estar ciente de como equilibrar isso da melhor forma. Então, tem essa mudança de jogo constante, assim. E ser um pro player não significa necessariamente você só ser bom naquele jogo. Você precisa ser mais. Você não pode, por exemplo, utilizar suas redes sociais de qualquer maneira, porque isso vai significar que uma empresa estrangeira, uma organização, que é o nome dos clubes, na verdade, como a gente fala, né, como a gente chama dentro desse mercado, uma organização estrangeira que tem vontade de chegar aqui no Brasil e investir em uma equipe de CS, uma equipe de Rainbow Six, que são jogos que os jogadores são muito bons aqui, ele vai dar uma olhada no Twitter daquele jogador e ver que o jogador fala besteira no Twitter. Ou então que posta alguma coisa estranha no Instagram. Ou então que fala algo, que posta um vídeo estranho assim no Facebook. Aquela organização não vai querer aquele cara. Então é mais difícil ser jogador de esportes do que de futebol. É. Você pode falar besteira no Twitter Exato. e você não perde seu Exatamente. contrato. Exato. E assim, em esportes, no futebol, por mais que seja o futebol de várzea, você tá indo num campinho e tem pelo menos 3 pessoas assistindo. 4. E aí, conforme você vai subindo, as pessoas vão assistindo mais. Você vai se acostumando aos poucos com o público. Nos esportes, você tem... A gente tem os olheiros, né? Às vezes eles acham talentos de esporte, seja no CS, enfim, qualquer jogo, nas filas ranqueadas, nas partidas competitivas. E esse cara que estava em casa, às vezes morando com a mãe, às vezes ainda no ensino médio, estudando. Tá jogando de cueca no computador de madrugada. Exato. Ele sai dessa situação para uma arena de milhares de pessoas, a atenção do mundo inteiro em cima dele. A ascensão, Exato. então, é muito mais meteórica do que um futebol, até Sim. por conta da idade, né? Porque... Sim. Sim. Mas e depois? Subiu e depois se cai. Como é que faz? O cara se aposenta e nunca mais vai jogar, igual a gente vê atletas, tipo o Ronaldo. Depende ou muito, não. depende muito da organização e do perfil desse jogador. Tem muitas pessoas que
podem continuar trabalhando como técnico, como... Tem técnico de esportes? Opa, tem. Tem técnico, analista, psicólogo. A gente fala também sobre organizações que têm uma estrutura com um nutricionista, Sim. não é massagista, como que fala? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, sim. porque a É, gente conta tem dos casos de ciclados, LER, né? exato, que é lesão por esforço repetitivo. A gente tem todas essas estruturas que são oferecidas assim como... É a mesma estrutura de um esporte físico. Exato. Quando eu falei do CT, eu não tava brincando. Tem CT. Só que a gente chama de gaming house. Exato. Gente, por Então, essa eu não esperava, não. se uma Também não. pessoa ela tem uma vida legal como pro player e depois, às vezes, ela não é mais tão competitiva a ponto de se manter relevante no cenário, ou às vezes você vai envelhecendo mesmo, né? Porque, querendo ou não, pelo fato de ser um esporte que ele precisa tanto de reflexo, desse tipo de coisa, o seu prime time ele é bem pequeno, né? Porque conforme você vai envelhecendo, vai ladeira abaixo, né? Eita. Então, provavelmente a vantagem tá com quem é bem mais jovem mesmo, né? No Sim, auge ali sim, do sim. adolescência e Não, exato. o E aí finzinho dela. você pega uma coisa que a Bá tava puxando antes, que a gente acabou não concluindo. Você pega esse menino que tava jogando na casa dos pais e depois ele já é um pro player. Imagina o que isso faz com a cabeça dele, sabe? Precisa de psicólogo Se ele não mesmo. for bem, né, assessorado, se ele não for bem, olha, tipo, calma, Segura o vamos forninho aí. beleza, exatamente, vamos lá, Giovana. Calma aí. Mas imagina o que isso faz, sabe? Então, por isso que você falou, não, depois que ele sai desse cenário, o que ele pode fazer? Ele pode continuar sendo um streamer, ele ainda pode ter algumas outras alternativas de continuar trabalhando e continuar, né, vivendo disso. Mas não são tantas assim quanto, né? E esses olheiros, Bá e Caio, como é que funciona, assim? Que a gente sabe, né, fazendo de novo esse paralelo com o futebol, que se um olheiro de um time grande descobre um menino prodígio, ele começa no time da base e vai subindo à medida que ele envelhece, que ele cresce, né, envelhece, até chegar no time pro Master Blaster. O menino que tá jogando de cueca na casa dos pais, pra ele ir pra arena, pra equipe grande, essa equipe, quem forma? É ele ou é a empresa que tá ali montando aquele time, aquela organização? Bom, vamos lá. Nossa, tem várias coisas pra falar sobre isso. Então tá, fala. Primeiro de tudo, antes, só retomando rapidinho, em relação à falta de preparo psicológico dos jogadores, a gente tem diversas causas, aliás, diversas situações que isso pode gerar. Desde o vislumbre desse cara e achar que ser jogador profissional é só fama, dinheiro e mulheres, porque sim, isso existe também nos esportes, não só no futebol. Até a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que realmente já acontece e já tem diversos casos de jogadores passando por isso, né? Então, é um baque muito grande. Em relação às profissões, a gente tem muitas profissões relacionadas aos esportes, desde a parte de cobertura, mídia, comentarista. Então, existe o Galvão Bueno, por assim dizer, dos esportes, né? Como ele chama? Ele é o Toboki Utichinha, de League of Legends. Então, assim, são dois caras que falam bastante, que trabalham bastante. E aí tem analista, tem dono de time, técnico, etc. Existem várias profissões que permeiam os esportes que não sejam necessariamente a de jogador profissional, né? Esses dois que vocês citou são brasileiros? Sim, sim. E em relação aos olheiros, o olheiro, ele existe quando a organização é grande. Então, o time é grande, ele chama um cara que provavelmente é um analista, que vai olhar para as filas ranqueadas dos jogos competitivos e falar: olha, esse cara aqui mandou bem, acho bacana ficar de olho nele, vamos ficar de olho nele. Toda vez que galera, falando pro time assim, galera, toda vez que vocês jogarem com o fulaninho, bora me falar o que ele fez. E aí todo mundo fica de olho junto. Isso numa equipe grande. Mas existem casos também de jogadores que não foram chamados por olheiros de grandes organizações, de jogadores que começaram lá quando tudo ainda era mato, jogou com uma galera, tipo, com os amigos, falou assim: galera, é o seguinte, achei esse jogo aqui, achei do caramba, vamos largar aqui nosso Ragnarok e vamos começar a jogar esse game aqui, é da hora, vamos se juntar e é isso. E aí começou a crescer, foi indo, virou profissional, entende? Hoje,
muitas pessoas dentro do cenário profissional, elas começaram assim. Mas agora que a gente tem uma estrutura mais profissional, com times grandes, olheiros, enfim, a gente está achando nossos talentos mais novos dessa maneira. Ah, tá. Então hoje tem um campeonato grande, por exemplo, de LoL, ele tem equipes formadas dessas duas maneiras. Sim, a gente, tá. principalmente, por exemplo, em League of Legends, mas tem outros 1000 exemplos, como Rainbow Six Siege. A gente tem a liga principal e a série B, por assim dizer, entendeu? Que são os times mais amadores. Então, na liga profissional, a gente tem... Em Rainbow Six, a gente tem desde Ninjas in Pyjamas, Immortals, Team Liquid, PEN, enfim, são organizações muito grandes e tradicionais do cenário. E na série de acesso, que é a série B, por assim dizer, são equipes menores, entendeu? Mas isso não significa que, invariavelmente, na liga principal só vai ter time dessas organizações mais consolidadas. Pode ser que tenha um time menor, mais amador, que consiga subir para a liga principal? Sim. No Campeonato Brasileiro de League of Legends, inclusive, a gente viu muito isso no ano passado. E nesse ano, a gente teve grandes organizações sendo rebaixadas. Sim. É meio que como se o Corinthians tivesse ido, sabe, para a Série B no futebol. É quase, mas tudo bem. Vamos debater isso. Exato. E aí, sei lá, o Bragantino foi pra Série A. O Bragantino é da Série B, normalmente, né? Bragantino, hoje em dia, eu não sei onde que ele sei, tá, gente, mas já foi grande. Eu não entendo nada de futebol, foi mal. Não tô acompanhando. Eu uso o Bragantino como exemplo. É um bom exemplo. É pra entender a referência. Então, Coitados. assim, em League of Legends hoje, a gente tem esse exemplo, né? Que é uma organização pequena que começou de uma comunidade, que é, no caso, a RPG Gaming, que antes se chamava Ilha da Macacada. Que maravilha. Exato. Melhorou, nome muito sério. Mais comercialmente aceito, né? Eles começaram como uma comunidade de League of Legends no Facebook. E aí isso cresceu tanto a ponto dos caras falarem entre eles, entre amigos: vamos criar um time? Vamos. E aí eles começaram a batalhar, desde a Série C e hoje estão na Série A. Que legal. E esses olheiros e esses jogadores, né, os de cueca, eles geralmente são bem novinhos. E como é que eles se profissionalizam nesse circuito? Eles viram, tipo, trainee? Ou tem alguma diferença por conta da idade? Quem é maior de idade, quem não é? Profissionalmente e contratualmente falando. Bom, depende. Você sabe dizer? Depende. O que acontece? Por exemplo, League of Legends. Se você precisa ter mais de 16 anos para entrar no circuito competitivo deles. Então, muitas vezes a própria publisher que cuida dos campeonatos fala: você não pode ter tal idade. Ela delimita, porque senão, né? Porque senão a gente vai ver, tipo, um jogador de 8 anos jogando e competindo em um jogo que a classificação etária é de 12. Sim. Não é legal isso, entendeu? Definitivamente não. Apesar de ser uma história muito bonita, né, pra gente, assim, mas... Porque a gente vai querer torcer pro underdog e tudo mais. Sempre. Mas, o problema é, tipo, porque aí, se você não delimita isso, pode rolar de, sei lá, um menino simplesmente largar a mão da escola e falar: agora esse é o meu foco e vamos lá, sabe? Então, Como já aconteceu várias vezes. Vocês várias estão falando vezes. assim, tem toda essa situação da pressão psicológica. Eu acho que é uma exposição muito precoce a esse cenário, né? Que é o que você às vezes vê acontecendo em outros segmentos, como por exemplo esses atores mirins, Sim. que depois viram adolescentes problemáticos e adultos mais problemáticos ainda. Exatamente, porque, que nem a Bá estava falando antes, se você não faz um acompanhamento psicológico bom, rola tudo isso, porque você sai do anonimato para uma tensão forte e acho que o fã de qualquer coisa é muito apaixonado. Ele quer saber quem que você é, o que você faz, onde você mora, o que você come, tipo, né? Porque ele quer se sentir mais próximo de você. Pessoa apaixonada, ela vai querer consumir o máximo possível daquilo que ela ama. Então, tem muita gente que não sabe lidar com isso. Principalmente num lado tão passional como é a competitividade, né, no ser humano. Então, a gente fala sobre um ator mirim, que foi o exemplo que você usou. Muitas vezes, o público dele não tá na internet, às vezes só tá na TV, porque assiste, gosta de TV, às vezes não tem um Twitter, não tem um Instagram, tudo bem. Quando a gente fala sobre esportes, todo mundo que vê esportes, que acompanha esportes, tem Twitter, tem redes sociais, tem internet, porque é o nosso ramo. A internet é ali onde a gente tá. No online. Exato. Então,
a gente mexe a paixão com o ambiente onde é a casa da galera. Então, se um jogador ele faz alguma coisa, ou então comete alguma gafe dentro do jogo, todo mundo que tá naquele meio vê e comenta. E o jogador tá recebendo isso diretamente nas redes sociais. Sim. Como que um menino de 16 anos vai aguentar o hate de mais de 10 mil pessoas ao mesmo tempo? Coisa. Depois de saber que errou ainda depois do jogo. Porque eles se cobram também. E aí você está falando de cobrança, eu não tenho os dados, mas eu já ouvi de que os números, a participação de mulheres nos jogos, ela é maior. Mas que a gente tem esse problema de que algumas precisam até não se identificar como mulher, né, para não estar exposta a esse tipo de situação que também, imagino, é uma espécie de assédio num volume maior. Em relação a isso, a gente tem um bom exemplo de pesquisa que é a Games Brasil, a pesquisa Games Brasil, feita pela Silks. Eles demonstram que o número de mulheres que jogam aqui no Brasil é maior do que o dos homens, é mais do Sim. que a metade, é 54% ou 56%, Isso. eu não tenho certeza em relação ao número, a porcentagem. Mas muitas pessoas querem desmerecer esse tamanho da nossa participação nos games, falando que os jogos, na verdade, são mobile e não são PC ou console. Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu digo o seguinte, o mercado de jogos, de games, ele ainda é um mercado muito machista. A gente vê isso não só no consumidor final, né? Que é o começo da pirâmide, como a gente vê isso também lá embaixo da pirâmide, na base dela, dos desenvolvedores, das empresas desenvolvedoras de jogos. A gente viu recentemente um caso da Riot Games, que é a desenvolvedora de League of Legends, sendo processada por 2 mulheres, uma atual funcionária e uma outra ex-funcionária, sobre discriminação de gênero dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, é todo um ciclo muito difícil de ser alterado. Mas eu acho que é por isso que a gente tem a importância de ter exemplos e inspirações de mulheres que estão nesse meio. Desde jogadoras profissionais, que infelizmente a gente tem um número bem baixo disso hoje em dia. Tudo por conta de uma herança cultural, por conta da nossa sociedade patriarcalista, não é mesmo? Porque um menininho que chega da escola, ele poder chegar da escola e ficar de boa o tempo todo jogando, tudo bem. Mas agora uma menina fazendo isso não pode. Ela tem que lavar a louça, tem que ajudar a mãe a cuidar do irmãozinho, tem que fazer não sei o quê, etc. Ou então tem que ouvir dos próprios pais que jogo não é coisa de menina. Que é uma coisa que muita gente ouve, eu já Tem a ver ouvi. com a construção, porque assim, quando eu vi esse dado, me chamou a atenção, porque assim, eu não conheço muitas mulheres que jogam. Eu sou o irmão mais velho e tenho outras 2 irmãs. Eu ganhei um videogame. Eu tive todos os consoles da Nintendo e eles eram meus. Minhas irmãs nunca ganharam videogame. Isso é uma coisa Então aí que... fica a discussão, né? Por que será? Não, é interessante porque essa é uma discussão até anterior, porque isso vem desde o marketing da Nintendo nos anos 90, quando ela começou com o primeiro Nintendo nos Estados Unidos, que foi o que realmente trouxe os videogames, né? Que tinha rolado Crash, né? Que todo mundo fazia videogame, todo videogame era de baixa qualidade, aí ninguém mais queria comprar videogame, e aí a febre passou. E a Nintendo foi meio que a responsável por salvar o mercado. O problema é que nessa identificação, né, do trabalho de marketing para o mercado dos Estados Unidos é muito binário. Os Estados Unidos sempre ok, esse é um produto para meninos ou para meninas? É um produto para criança, cara. Só que eles precisavam, em qual prateleira a gente vai colocar? Na prateleira boys ou na prateleira girls? E aí, boys, sei lá, tem mais jogo de ação, de tiro, de coisas que... Salvar a princesa. Exato. Homens gostam de fazer isso. E aí, dada essa identificação, foi sistemático. O que, né, que nem a Bárbara estava falando, a nossa sociedade já é assim, já faz. Tipo, só você pegar, sei lá, faculdades de programação, faculdades de TI, que, né, antigamente, quando a programação, toda essa computação era mais manual, era lotado de mulheres, era 90% de mulheres, sei lá, quem fez os cálculos pra Apollo subir, foram mulheres. Então você tinha, aí quando
mudou pra parte, né, de computadores, de eletrônica e tudo mais. Teve esse shift que ninguém sabe explicar por que aconteceu. E agora a TI é só homem. Então, você vê tudo isso, assim, é muito sistemático. Só que esse dado de, não, mais mulheres jogam videogame no Brasil. É porque as pessoas ficam, né, com essa birra que a Bárbara trouxe antes, de, tipo, jogo de celular não é jogo. Tipo, eu vejo sei lá, em qualquer metrô que você entra, o número de senhorinhas jogando Candy Crush é absurdamente alto. Que tá lá na fase 1580. E eu, caraca, eu não passei da 30. Isso é jogar videogame, ela está jogando videogame. Ela não é porque ela não tá jogando, sei lá, tipo, Doom, que ela não tá jogando Witcher, que ela não tá jogando videogame, ela está. Sabe? E ela é mercado, ela está sendo impactada, ela tá gastando dinheiro ali pra, sei lá, ganhar umas moedinhas a mais. Talvez esse número cresceu bastante justamente porque hoje está mais acessível, não só no sentido financeiro, né? Mas hoje você não precisa ir numa loja, comprar um console. Sim. Você já tem tudo aqui no Tá tudo celular. na sua mão. Eu sinto, inclusive, que o mobile, que são os jogos para celular, eles vão trazer a maior popularização dos games que a gente já viu na história. Porque hoje em dia, todo mundo tem um celular. Quer dizer, todo mundo não, né? A gente tá aqui falando... A gente tá aqui da nossa bolha maravilhosa. Da nossa bolha do Uruguai brasileiro. Mas aqui. assim, as classes C e D, enfim, a gente não pode falar exatamente sobre isso. Mas muita gente tem acesso ao celular e eles podem jogar. Eles não precisam necessariamente de um PC, de um console pra isso. E, cara, vai ser isso que vai mudar a ideia de todas as pessoas em relação a... Nossa, game é coisa de nerd. Ou então, tipo... Nossa, não gosto de jogo. Eu acho que isso é perda de tempo. Quanto mais popular for a tecnologia em si, mais vão ser populares os games. E essa popularização, ela tem relação direta com os esportes, porque diversos clubes de futebol estão investindo nos esportes. Não é porque eles são bonzinhos, né? Eles estão investindo, na verdade, na captação de novos espectadores e de novos fãs. Porque quem assistia futebol, quem assistia basquete, etc., não tá consumindo tanto, né? Exato. Afinal de contas, um clube, ele funciona principalmente com a associação daquela pessoa à marca daquele clube. Então, se o Flamengo, o Santos... ele quer que pessoas torçam para o Flamengo e para o Santos, não importa em qual se é futebol, se é futebol de salão, se é corrida, se é salto triplo ou se é CS. Mas aí pensando, por exemplo, nesse paralelo futebol e LOL, até pra rimar, o time de futebol, ele tem patrocínios, sendo do Flamengo, sendo do Santos, sendo do Bragantino. O time de LOL do Flamengo tem patrocínio também? Opa! Tem. Existem diversas formas de atuar dentro desse mercado, né? Por exemplo, eu sinto que do Santos, os patrocínios do Santos eu não tenho certeza se eles são diretamente atrelados à equipe de LOL com a equipe de futebol, por exemplo. Mas no Flamengo, os mesmos patrocinadores do Flamengo de futebol são os mesmos patrocinadores da equipe de League of Legends, entendeu? Existem alguns clubes que têm essa diferença. Por exemplo, Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, ele tem um atleta de FIFA, que é o Rafif, é um brasileiro. E eu já não sei falar se ele recebe necessariamente os patrocínios do Paris Saint-Germain de futebol. Então isso depende de um clube para outro. Mas do Flamengo eles são... É tudo certo. A camisa do Flamengo de LOL é a mesma camisa. É a mesma camisa. Ah, tá. Porque, por exemplo, no FIFA mesmo, a gente tem inserções de mídia como num jogo de futebol. Sim. Mas não dá pra fazer isso no LoL. Então, a minha dúvida era onde é que as marcas entram. É que se depende só na muito. Tem questão da transmissão. Só aquele, tipo, sei lá, você tá assistindo o jogo na Globo, aparece lá, brilha a marca de um banco laranja ali no canto da tela. Uhum. Isso é uma exposição de marca. Sim. E isso no jogo pode acontecer, principalmente porque o jogo, ele tem intervalos, ele tem... eles são, sei lá, melhor de 5, melhor de, sei lá, então tem vários intervalos, tem agora o comentarista vai falar alguma coisa, pode ter uma marca ali no canto. Você tem muitos espaços para inserção de marcas e de... a visibilidade da pessoa nas redes sociais. Sim, não, a questão, sei lá, você compra a camiseta do seu time favorito. Tá lá, toda né,
a marca, vários patrocinadores e tudo mais. Existem diversas frentes que você pode utilizar a sua marca. Por exemplo, se você quer que apareça num campeonato, como o Caio falou, no intervalo de um jogo entre outro, você vai ter que investir no campeonato. Se você quer que apareça a sua marca com jogador X que joga no time Y, você tem que chegar no time Y, falar com os caras, falar, olha, eu quero a minha marca no jogador X, porque eu acho que ele tem tudo a ver com a minha marca e tal. Como que a gente pode fazer isso? E aí você pode fazer uma propaganda com aquele jogador. Ou então não, você gosta do time mesmo. Fala com um time, então, para colocar a sua marca no uniforme. Você pode fazer projetos que incentivem. Por exemplo, a gente falou sobre mulheres, né? Eu recentemente participei de uma campanha muito bacana chamada My Game, My Name, que foi lá para fora, recebeu 2 Canes. 2 Canes. Isso. E... Não, é 2 Lions? Ganhou Leão de Cannes. Isso, show. Beleza. Porque da Wonder Woman Tech, que é uma organização gringa. Super forte. Isso. Conheço. Então, eles vieram aqui pro Brasil, fizeram essa My Game, My Name, gravaram comigo, com a Cherry Gums, com a AMD, que é uma jogadora de Counter-Strike, falando sobre o caso das mulheres dentro dos esportes esconderem seus nicks femininos, né? É por isso que é My Game, My Name. Porque a gente, muitas vezes, esconde o nick feminino pra poder jogar de boa. E assim... Isso foi feita pela Wonder Woman Tech. Mas poderia ter sido feita, por exemplo, por uma Coca-Cola, por uma Pepsi. Por que não? Sabe? Sim. Queremos nos posicionar no mercado de esportes. Legal. Como? Queremos trazer uma mensagem boa para esse cenário. Queremos mudar a cabeça das pessoas. Vamos fazer uma campanha legal sobre mulheres nos esportes. Como? Pra acabar Fazendo isso. com assédio. Exato. Exatamente. Que rola mesmo, né? Sim, rola. Constante. Sim. Não, Muito. é uma mulher falar no microfone em qualquer jogo online, a partida dela acabou. Fica impossível, inviável. Porque ou é diminuindo a pessoa por ser mulher, ou realmente o assédio mesmo, de querer ficar dando em cima e... Cara, presta atenção no jogo, só joga. Não. Não mudou nada de um segundo para o outro. Sim. Você saber o gênero de uma pessoa, né? Não. Mas aí a gente já tava na parte ruim, né, desses Sim. jogos. E aí, eu tava acompanhando as notícias do último campeonato mundial de LoL, já que a gente tá falando tanto. Foram chineses. E a gente tem até um histórico, né, de chineses ou coreanos. Asiáticos, em geral, eles são muito fortes. Muito fortes, mas eles também têm um problema um pouco complicado de, deixei de, sei lá, cuidar do meu filho porque eu tava jogando, ou porque eu tava em rede social. Vocês percebem que isso é uma coisa bem exceção, ou dá pra perceber, assim, números expressivos de pessoas que se complicam em conciliar o jogo com a vida fora do jogo? Bom, a gente teve uma discussão recente em relação a isso, que foi a caracterização do vício em jogos pela OMS, né? Uhum. Eu digo o seguinte, tudo em excesso faz mal. Sempre. Né? Então, assim, a gente pega muitos casos na mídia sobre o casal X deixou de cuidar do filho pra jogar. Só que também tem muitos pais relapsos por aí que deixam de cuidar dos filhos por, sei lá, novela, entendeu? Ou então pra bebê. Pra bebê, entendeu? E a questão é que muitas vezes os games eles ainda são culpabilizados por muita coisa que, na verdade, o problema real é o ser humano não consegue lidar com diversos aspectos da vida dele, Mas entendeu? os games ainda tem muito estigma, então... Exatamente. Sim, tem muito Vira o vilão. estigma. Cara, existem episódios de violência nos Estados Unidos em que um estudante leva arma pra escola, mata um monte de gente, que são, infelizmente, né, os massacres. E a galera adora colocar a culpa nisso nos videogames. Nossa, Agora, será que isso é culpa dos videogames que são violentos? Ou é culpa dos Estados Unidos que não tem uma regulamentação de armas melhor? Um programa de auxílio psicológico aos alunos que sofrem bullying melhor? A gente, assim... Eu gostaria muito de poder jogar um simulador de
pessoas milionárias e me tornar uma milionária no dia seguinte. Ia ser show. Exatamente. Se todos os Eu jogos gostei que desse jogo também. Não, se todos os jogos Participaria. que eu jogo me influenciam, eu sei dirigir um trem, eu sei andar muito bem de skate, eu sei ser um ET, eu sei... Porra, sabe, não é assim. Sabe o que tem em comum também com todas essas pessoas que são relapsas ou que cometem atos de violência? Todas elas beberam água. Vamos acabar com a Colocar a água. culpa na água. Realmente. Tipo, sabe, todas elas dormiram. Cacete, É uma sabe? correlação estúpida. Não, né? é Exato. estúpido, porque essa pessoa, ela obviamente que, joga jogos violentos. Beleza, mas você também é atingido por publicidade violenta, por outros tipos de... Tem que ver o contexto de como que é dentro de casa, com a família. Exatamente. Então, essa culpabilização é muito... Porque, que nem a Bárbara falou perfeitamente, o ser humano ele não consegue lidar com muitas coisas na vida dele e a gente tende a achar culpados. A culpa é gente minha, eu boto em adora quem eu quiser. achar culpado. Então, qual o meio que é mais frágil nessa equação? São os videogames, né? Porque gente velha não entende videogame, só que graças a Deus tá todo mundo morrendo e a nossa geração vai comandar o mundo. Então aí todo mundo vai parar e a gente vai começar a colocar a culpa, sei lá, em K-pop, porque aí a gente não entende K-pop e aí a gente coloca a culpa em K-pop. Mas então, Caio, só pra puxar aí, você falou que você já aprendeu, se for basear no seu consumo de histórico. videogame. Você aprendeu a dirigir trem, já aprendeu a andar de Eu skate. sei ser um ótimo fazendeiro. O que vocês, inclusive, diriam que são habilidades e até competências que essa geração nova que tá jogando mais videogame tem desenvolvido melhor do que os mais velhos que não jogam? Inglês. Sim. Principalmente. Eu até digo pela gente, né? Sim, eu aprendi a falar inglês jogando videogame. Olha só, e assim, a estratégia dos jogos, por exemplo, falando desses RTS, também ajuda na vida? Não sei. Porque eu realmente não conheço, então tô A gente tem perguntando diversos estudos, principalmente relacionados a Minecraft, que é um jogo bem conhecido pela galera, que as Meus crianças priminhos amam. adoram. Exato. Conheço. Diversos estudos que mostram que Minecraft, na verdade, pode auxiliar as crianças a entender a matemática, a física e até mesmo a química de uma maneira mais fácil em comparação a crianças que não jogam o jogo, entendeu? A gente fala sobre games que estimulam o nosso pensamento de uma maneira absurda. E, assim, claro, levando como ressalva a classificação indicativa de Sim, idade exatamente. e tal, muitos jogos podem ajudar as crianças e adolescentes a desenvolverem várias questões de ensino melhor. Porque hoje em dia, se a gente fala sobre um ensino tradicional para crianças que nasceram na época das redes sociais, a gente está dando um tiro no pé. A gente está querendo que uma criança de 11 anos que tá acostumada a ligar o computador e ficar com o computador ligado, com a TV ligada, com o console ligado, com um celular ligado no Twitter, no YouTube, mil coisas, preste atenção em uma pessoa ali na frente, usando uma lousa e um giz e falando pausadamente. A gente falou sobre o futuro Não, da educação é impossível. aqui, realmente. É impossível. Porque Complicadíssimo. se na nossa época já era um tédio, imagina hoje que a pessoa tem o universo tá na palma da mão dela. Sim. O que ela quiser procurar, eu quero ver fotos de capivara. Eu vou procurar. E ela está vendo fotos de capivara naquele segundo. E se pá, você Memes acha de uns gifs de capivara usando umas fotos, umas roupas bonitinhas, Exatamente. sabe? O que ela quer, ela tem. Então, né? Então é por isso que é muito importante a gente pensar nos jogos, na verdade, como um aliado para a educação, como um aliado para o ensino e para toda a nossa vida, na verdade. Porque a gente pode usar a gamificação, Sim. né? Que é o processo de você tornar alguma tarefa sua um Mais mini-jogo divertida. mais divertida também, em tudo. Desde o ensino até, sei lá, você lidar com as tarefas que você tem que fazer no dia a dia. A sua lista de compras no supermercado. E eu imagino um futuro real, oficial, em que a gente use os games para praticamente tudo. Tudo. Mas olha, eu gostei muito do nosso bate-papo hoje porque eu descobri bastante coisa que eu não sabia, né? É um universo menos bem mais ainda, complexo e profissional do que eu imaginava. E o Brasil também, ele tá numa crescente absurda em esportes.
Assim, a estimativa é que em 2018 o mundo todo lucre, dos esportes pelo menos, lucre $1 bilhão. E o Brasil, ele é o terceiro maior país em questão de espectadores de esportes eletrônicos. A gente perde literalmente só para a China e para os Estados Unidos. E de jogadores a gente tá em mais ou menos... Em jogadores a gente Aí a gente tá um pouco menor. justamente por conta do nosso boom tecnológico ter acontecido muito depois. Porque, por exemplo, nos anos 2000, a gente ainda tinha as lan houses, era a época em que todo mundo jogava, mas em lan house porque não tinha acesso a uma boa internet, banda larga, e não tinha também um computador potente para jogar em casa. Sim. Enquanto isso, na Europa, nos Estados Unidos e lá na Ásia, todo mundo já tinha o seu PC em casa, jogando numa internet rápida. Então, essa evolução dentro dos esportes eletrônicos aqui no Brasil, ela demorou um pouco. E isso a gente vê refletido em vários aspectos, tanto como empresas que estão dispostas a investir nesse mercado, a quantidade de jogadores. Nós temos grandes estrelas, mas ainda precisamos de um passinho a mais para nos equipararmos a esses outros países, essas outras E regiões. aí vocês diriam que o quê? 5 anos? A gente tá... Não sei, a gente tem um déficit bem grande em questão de tecnologia, que a gente pode ver, inclusive, até hoje, né? Infelizmente. A gente tem alguns casos de jogadores, por exemplo, MIBR em CS, a gente tem a Team Liquid em Rainbow Six Siege, que eles foram campeões mundiais, a gente tem, enfim, vários jogadores e jogadoras que mandam super bem em diversos títulos, mas eles são exceção. E assim, óbvio, eles tiveram uma criação tranquilo em casa, entendeu? Eles não tiveram uma história de superação que vieram do nada e, sabe? Esses são pouquíssimos exemplos. Só tem um exemplo do Titã, que ele é um menino de 18 anos que veio do nada, de Manaus, diretamente quase de uma tribo, sério, e foi jogar um Mundial de League of Legends. Ele, assim, é exceção da exceção. Jogava num daqueles monitores Aquele de tubo? de tubo. Nossa. Numa situação assim, numa cadeirinha branquinha, assim, daquelas de bar, sabe? Plástico. De plástico da escola, sabe? Nó. Tipo isso. E são esses exemplos desses underdogs que a gente gosta tanto, mas a gente não vê isso tanto aqui no Brasil. Mas nossos atletas, eles têm um potencial absurdo, mas é porque eles tiveram também condições na vida deles, né? Mas estrutura bacana. É. Bom, então, queria agradecer, Caio. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Vá, pela sua presença. E é isso, pessoal. Se você está ouvindo no iTunes ou no Android, não esquece de avaliar a gente. E se você ainda não ouviu a gente no Spotify, segue lá o canal. E obrigada. É isso aí, até a próxima. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo.